Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus no teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, né? Manhã de sexta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor. Chegamos aí, né? Mais um final de semana, sexta-feira, que você venha ter um dia lindo e abençoado por esse Deus, amém? Estou aqui, né, para trazer mais uma palavra para teu coração, mais um alimento diário para nossa vida, mais um sustento, né, da palavra do Senhor para teu coração, né? Então eu quero te pedir que você não venha se esquecer, né, de se inscrever no meu canal, se ainda não se inscreveu, ativar o sininho, né, para assim que eu colocar um vídeo novo, o YouTube manda direto para você. Curte o vídeo, é muito importante que vocês curtam o vídeo, assiste, curte, né, o vídeo e compartilha, né? Compartilha esse alimento com mais uma vida, compartilha esse alimento com mais uma alma, porque assim como você está sendo sustentado, tem mais vidas que precisa ser sustentado, que precisa se alimentar, precisa, né, desse café da manhã, desse de jejum, né, para se manter de pé, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo que nos mantém de pé, a palavra do Senhor, né, que nos conduz a cada dia a vivermos, né, nesse mundo. Se não for a palavra do Senhor, a gente não consegue. Então, quero te pedir que você, né, me ajude a alimentar cada vez mais as pessoas, né, enviando esse vídeo para mais uma vida, amém? No nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje que eu vou deixar para teu coração fica aqui em Lucas 5, né? Que o Senhor Jesus possa te abençoar rica e abundantemente nesse dia, que você venha ter um dia abençoado por esse Deus, amém? Na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a palavra, né, eu vou deixar aqui, Lucas 5, amém? Vamos para a palavra que nos diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Gênesis, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava as multidão. E sentando-se ensinava as multidão dentro do barco. Quando, quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Aleluia! Não temas, doravante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia! Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida hoje, né? Essa passagem é a passagem, né, quando Jesus chama Pedro, né? Quando Jesus convida Pedro para ser pescador de homem, porque Pedro, né, ele era pescador de peixe. Mas Jesus disse, né, adoravante, serás pescador de homem. Aleluia! Glória a Deus. Espírito Santo do Deus vivo. Então, eu quero deixar aqui para teu coração, né? Quando Jesus estava ali, né, no lago. Jesus estava ali ensinando as multidão, mas aquela multidão era tão grande, né, que aquela multidão apertava Jesus. Aquela multidão, né, não dava espaço para Jesus. Jesus não tinha espaço para ensinar, né, aquelas pessoas, de tanta gente que era, né, de tanta pessoa que estava em sua volta, né? Jesus, ele não tinha, né, como ensinar aquela multidão ali. Ficava muito, né,
oprimido ali, espremido no meio da multidão. Então Jesus viu, né, esses dois barcos lá no lago, né? Jesus entra em um desses barcos. E um desses barcos Jesus entra, né, é o barco de Simão, o barco de Pedro. E Jesus, né, entrando, Jesus observa, né, que os pescadores, os donos daquele barco, né, estavam lavando as suas redes, né, porque eles haviam trabalhado a noite toda e nada pegaram. Então eles estavam ali lavando as suas redes, aleluia. Ele estava ali, né, com sinal de desistências. Eles haviam desistido, né, porque eles haviam trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada. Então eles haviam desistido, né? Eles haviam desistido. Então eles estavam ali lavando as suas redes, né, para guardar. Mas Jesus entra no barco e pede para que Pedro afaste o barco um pouquinho, né, para dentro do lago, para poder ele conseguir ensinar aquelas multidões, porque as multidões estavam, né, não deixando ele ensinar, porque era muita gente. Então Jesus pede para Pedro, afasta um pouquinho o barco. E dali Jesus começa a ensinar do barco às multidões que estavam na praia, na areia. Aí eu observo aqui, né? Eu começo a entender aqui algo, né? Outro ponto para a gente analisar nessa palavra de hoje. Aleluia. Jesus, quando chega, Jesus vê, né, eles lavando as redes. Quando Jesus entra no barco, que pede para Pedro afastar um pouco da praia, né, o barco, aquela multidão, aleluia, aquela multidão que estava ali apertando lá em terra firme, aquela multidão que estava, né, lhe apertando ali, que não deixava ele, né, ensinar da forma que ele queria passar a mensagem para aquele povo, o ensinamento para aquele povo. Quando o barco se afasta um pouquinho da praia, cadê o povo? Todo mundo desistiu. Todo mundo desistiu, todo mundo permaneceu aonde estava. Aleluia. Todo mundo ficou na praia. Todo mundo ficou na praia. Ninguém foi ao encontro de Jesus. Jesus entrou no barco, Jesus estava no barco, mas todo mundo ficou na praia. Todo mundo desistiu de ir até Jesus, de ir até onde Jesus estava. Porque todo mundo, aleluia, ficou ali na praia, desistiu, porque havia um obstáculo no meio. Havia um obstáculo ali no meio, havia, né, o mar, havia água. Então, se tornou mais difícil, aleluia, para chegar até Jesus. Ficou difícil. Então a multidão permaneceu aonde estava. E eu quero te dizer nessa manhã de hoje, meu irmão, a primeira opção, né, que às vezes a gente toma quando as coisas começam a ficar difícil é a desistência. É a opção mais fácil que nós achamos, é desistir. Da mesma forma, né, que Pedro desistiu, aquela multidão, quando Jesus entrou no barco e se afastou um pouquinho, elas desistiram. Elas ficaram ali, né, na praia, na areia, na terra, mas não foram até onde Jesus estava. Elas desistiram. Mas Jesus fala para Pedro, aleluia. Jesus fala para Pedro, né? Depois que Jesus ensina aquelas multidões, alaia, xerecanda, labaxúria, ou anacandaraia, xurecanta, labaio, aleluia, oh glória. Quando Jesus, né, termina de ensinar aquela multidão, Jesus fala para Pedro, afastai mais um pouco, né, ao lago e lançai as redes novamente, aleluia. Afastar mais um pouco e lançai as redes novamente para a pesca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Pedro responde, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Aleluia. Então, sobre a palavra do Senhor, Pedro volta, né? E lança as redes mais uma vez naquele lago. Aleluia. E ele pega, né? Uma quantidade de peixe que ele havia nunca pegado na sua vida, né? Ele pegou ao ponto que suas redes se romperam. Ele fez sinal para os seus companheiros vieram e encheram ambos os seus barcos. Aleluia. Então a palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje é não desistir. É não desistir, sabe por quê? Porque você está sobre a palavra do Senhor. Eu não sei do que você tem desistido, do que você tem colocado um ponto final, mas Deus hoje está dizendo para você, você está sobre a minha palavra, não desista. As coisas estão começando a ficar difícil, não desista, não desista, você está sobre a minha palavra. E eu quero te dizer mais, aqui dentro da palavra do Senhor. Pedro, esse mesmo Pedro lá na frente, ele negou a Jesus. Esse Pedro lá na frente, ele negou ao Senhor. Ele negou a Jesus. Quando as coisas apertaram novamente, ele desistiu. Quando as coisas começaram a ficar difícil novamente, Pedro desistiu. Pedro negou a Jesus. Aleluia. Jesus foi crucificado. Jesus foi morto. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Oh, alaia xerecandalabachúria. Oh, glória! Esse Deus, ele ressuscitou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Espírito Santo. Oh, Espírito do Deus vivo. Aleluia! Espírito Santo. Jesus, ele ressuscitou, meu irmão. Jesus, ele ressuscitou. E quando ele voltou, a palavra do Senhor fala lá em João 21, que quando ele voltou, ele apareceu para os discípulos. Ele apareceu para Pedro, para mais 7 discípulos, na praia novamente, da mesma forma, quando Jesus a chamou, Jesus voltou, aleluia. E Jesus encontra eles novamente, da mesma forma que encontrou aqui. Jesus, você não está entendendo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Jesus encontra eles da mesma forma, pescando sem nada apanhar. E Jesus dá uma ordem mais uma vez, lançai as redes sobre o lado direito do lago. Aleluia. Você não está compreendendo o que esse Deus está falando contigo. Jesus dá uma ordem novamente para eles. E eles lançam as redes, eles pegam, aleluia. Eles pegam novamente. Porque eles haviam trabalhado a noite toda mais uma vez e nada tinham pegado. Mas sobre a palavra do Senhor, mais uma vez eles pegaram. Né? E quando, né, eles chegaram na areia, aleluia, ali, né, antes eles reconheceram que era Jesus. Quando Jesus falou, né, lançai as redes do lado direito do lago, né? João reconheceu que era o mestre. João reconheceu que era Jesus que estava ali com eles. Então eles correram, né? E voltaram para a praia. Aleluia! Alaia xurecanda labarabaia xerecanda labaio. Aleluia! Eles voltam para a praia. Eles voltam para a praia. Quando eles chegam na praia, aleluia, eles têm uma surpresa. Eles haviam pegado, né, peixes como eles nunca tinham pegado. Era grande, você não tem noção. A palavra do Senhor descreve isso, né? Que era grande os peixes que eles haviam pegado. Mas quando eles chegam na praia, havia uma surpresa preparada para eles. Aleluia! Já havia peixe, aleluia!
Já havia peixe sobre as brasas. Aramanacandarabasherecandalabachúria. Já havia peixe sobre as brasas, já havia pão. Além do peixe havia pão. Oh, glória! Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado para eles. E da mesma forma é para mim e para você. Não desista, porque o que Deus tem para mim e para você já está preparado. Então a palavra do Senhor para a tua vida hoje é: não desista, porque já está preparado. Quando eles chegaram ali na praia, eles tiveram uma surpresa. Já havia peixe e pão. Peixe sobre as brasas. O peixe já estava pronto. E além do peixe havia pão pronto para eles. Aleluia. Então o mestre serviu a eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito do Deus vivo. O Senhor hoje fala nessa manhã no teu coração. Eu não sei o que está ficando difícil, o que está se tornando cada vez mais difícil na tua vida, mas o Senhor hoje fala para teu coração: não desista. Não desista. Permaneça, porque o que eu tenho para a tua vida já está preparado. O que o Senhor tem para a nossa vida já está preparado. Porque é o Senhor Jesus quem preparou tudo para mim e para você. Então não desista hoje, meu irmão. Não desista dia nenhum. Risca essa palavra da sua vida, desistência. As coisas vão apertar, as coisas vão ficar difíceis, mas não negue o nome do Senhor Jesus na tua vida. Não desista, porque quando você desiste, você volta para o mesmo lugar da onde você saiu. Que foi o que aconteceu aqui com eles. Eles voltaram para o mesmo lugar, voltaram a ser as mesmas pessoas, voltaram a ser pescadores de homens novamente, mas novamente Jesus chegou e levou eles para ser pescadores de alma, né? Então eu quero te dizer hoje, não desista. Por mais difícil que a tua caminhada esteja, não desista, porque quando nós desistimos, nós voltamos a ser a velha pessoa que nós éramos antigamente. Então não desista. Permaneça. Vai estar difícil, vai ter dias difíceis, mas Jesus está contigo todos os dias. Jesus não te deixa só. A palavra do Senhor para tua alma hoje é: não desista. Permaneça. Vai ficar difícil, mas Jesus vai estar te conduzindo. Jesus vai estar te guiando para você não estar sozinha. Você não está sozinho. Eu não estou, você não está. Então essa é a palavra que eu deixo para teu coração hoje. Não desistir. Jamais desista, porque Jesus já preparou, tudo está preparado. Você imagina aí aqueles discípulos quando chegaram ali na praia, que viram, né, o peixe pronto sobre a brasa. Aleluia, o pão, além do peixe havia pão. Que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é o pão que nos sustenta. Jesus é o pão que nos fortalece. Então é o que Jesus tem para mim e para você, é pão. É vida, o pão da vida é Jesus. Jesus tem pão para mim e para você. Jesus tem pão para nos alimentar. Jesus tem pão para nos fortalecer, para não deixar nós desistir. Então se alimenta do pão da vida todos os dias, que você não vai desistir. Desistir é para os fracos. Não desista, você é forte. Jesus está te fortalecendo. Jesus está te capacitando todos os dias para você caminhar. Por mais difícil que seja, mas eu te garanto, se tu se alimentar aqui do pão da vida todos os dias, você não vai cair. Você não vai fraquejar. Você vai permanecer de pé. Então fica com essa palavra para o teu coração nesse dia de hoje, porque é o Deus que te sustenta. É esse Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Eu vou orar pela tua vida nessa manhã de hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Pai querido, Pai amado, nessa manhã de hoje, Senhor, Pai, eu me coloco aqui na Tua presença, Deus. Senhor, para orar pela vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Pai, o Senhor conhece, meu Pai, cada um, Pai. O Senhor sabe, Pai, as dificuldades, Senhor, que eles têm enfrentado, Pai. A caminhada cada vez mais se tornando mais difícil, Pai. O caminho cada vez mais estreito e apertado, Pai. Pai, que o Senhor venha conduzir, Senhor, eles, Pai. Que o Senhor venha sustentar, pegar pela mão direita, Senhor, e dar direção, Pai, o qual eles têm que seguir, Pai. Dá direção ao caminho para eles percorrer, Senhor. Que eles não venham parar no meio do caminho, Senhor. Eles não venham desistir, Senhor, e ficar à beira do caminho, Pai. Que eles prossigam caminhando. Caminhe mais um pouco. Aleluia. Falta pouco, muito pouco, aleluia, para obtermos aquilo que nós desejamos. Que obtermos, Pai amado, Pai querido, estar contigo naquele grande dia, Senhor. E eu creio, Pai, que eu verei, Senhor Jesus, face a face, oh glória. Nós veremos, Pai, face a face o Senhor como é. E só verá aqueles que não desistir, aqueles que permanecer até o final. E eu creio, Pai, que o Senhor nos sustentando todos os dias, Pai. Oh, alá, candarabaia, chuê, cantabaia. O Senhor nos sustentando todos os dias, Pai, a gente vai continuar, a gente vai permanecer, a gente não vai desistir, porque é o Senhor que está do nosso lado, nos mantendo de pé todos os dias, todas as manhãs, nos dando esse alimento diário para a nossa vida, para nós nos mantermos firme e inabalável. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, por me conduzir, por conduzir cada um, Pai, que aqui está, Senhor, nessa manhã orando comigo, Deus. Muito obrigada, Jesus. Venha sustentá-los, Pai. Venha fortalecê-los, Pai, nessa caminhada, Pai. Porque é difícil, o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas é o caminho da salvação, é o caminho da retidão. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo mesmo, Pai, que o Senhor tem operado, Deus, na minha vida e na vida de cada um, Pai. E assim eu oro e te agradeço nessa manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica com essa palavra para teu coração nessa manhã de hoje. Fica com essa palavra para tua vida. Se coloca de pé, não desista. Vai ter dias difíceis, vai ter dias muito difíceis, mas você não está só. Você não está só, então não desista. Permaneça, prossiga mais um pouco, prossiga mais adiante. Porque Jesus está te conduzindo, Jesus está te fortalecendo para você continuar essa caminhada todos os dias. E eu creio que nenhum desses dias você vai ficar sem alimento, nenhum desses dias você vai ficar sem o sustento da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, tome posse dessa palavra hoje. Olha para a palavra do Senhor. Você está sobre a palavra do Senhor. Você não está sobre qualquer palavra, não. Você está sobre a palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus que a minha e a tua vida está. É sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, permaneça, se mantenha de pé sobre a palavra de Deus. Amém? No nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado por esse Deus toda a sua vida. Amém?